Abre aí, João, capítulo de número 13, o versículo é o 12. Quero magnificar o Senhor por essa oportunidade, por estar ministrando a palavra no domingo, que é especial. E no domingo de ceia é especial do especial. Agradecer ao meu pastor Maxwell. Muito obrigada, meu líder. Deus te abençoe. A minha pastora Patrícia pela confiança. O ministério está ligadinho ali, mesmo missionário. Só dá glória aí também, ajuda. Aleluia. Quem achou João 13, 12, diga: eu sou servo. Quem não achou, diga assim: calma aí que eu vou servir também. Todo mundo achou? Vou ler ali para ficar todo mundo igual. Então depois que Jesus lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos foi feito? Vou ler mais uma vez. Após haver lavado os pés de seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou-se a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendes o que eu fiz? Se assenta dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é um dia de muita celebração para mim. Está ministrando um culto de ceia. Eu lembro que antigamente o culto de ceia para mim era um pouco massacrante. Por quê? Porque eu não era casada, né? E vir ao culto de ceia para mim era um chororô, irmão. Eu não sei se com você foi assim na sua época, mas comigo foi assim. E estar ministrando num domingo de ceia é dizer para Satanás e seus demônios: eu consegui. Eu consegui vencer o meu pecado, eu consegui vencer os obstáculos e hoje eu estou aqui. Você pode glorificar o Senhor por conta disso? Aleluia. Eu profetizo aos irmãos que ainda não sei. Eu profetizo, irmãos, que no próximo mês, irmãos, tem aula de batismo. Cadê a irmã? A minha professora de batismo. Procura ela, irmão. O negócio é só seguir o caminho. É só seguir o fluxo. Amém? Oh, glória a Deus. Eu quero trazer uma mensagem temática. Vou explicar para você uma mensagem temática. Ela é frisada apenas num tema, e o tema é mesa. Fala para mim qual é o seu lado. O tema é mesa. Então eu vou falar alguns versículos aqui. Eu li esse aqui, porque eu vou fixar nesse no final. Mas eu vou trazer outros versículos que falam sobre mesa, porque a minha mensagem ela é temática, então eu posso passear na Bíblia, ela só precisa conter a palavra mesa. Eu sei que você está ligado. Oh, glória. Alguns estudos da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, revelou a importância da refeição na mesa, a importância da refeição familiar. O estudo aponta que quanto menos você se assenta à mesa com a sua família, menos conexão, presta atenção, menos conexão você tem com os membros dessa família. É na mesa que surgem os elogios. Eu não sei se você já recebeu um elogio assim: que comida deliciosa. Já? É na mesa. É na mesa que cria memórias, não só nas crianças, mas em todos que estão ao redor da mesa. É na mesa que se ensina. A exortação geralmente é feita na mesa. O cuidado é feito na mesa. E é na mesa que a gente desabafa. Depois da refeição deliciosa, a gente começa, a prosear. É na mesa. A Bíblia, se você pesquisar aí no Google, quantas vezes a palavra mesa aparece na Bíblia? Eu coloquei lá. Segundo o Google, se for mais, se você contar e for mais, você briga com o Google, tá bom? O Google informa que aparece a palavra mesa 49 vezes. Todas essas vezes, presta atenção, todas essas vezes a palavra a mesa, ela está
chega o frio, dói tudo, né? E quem tem problemas nos pés, obviamente, vai ter dores nos pés. Imagina a dor física. Além da dor física, a dor moral. Ele sobrevive à guerra. Mas às vezes é melhor ter morrido. Porque sobreviver à guerra e se sentir um inútil dentro da casa, às vezes é melhor ter morrido, não é? Para esse homem, Mefibosete, na cabeça dele, era melhor ter morrido. Porque nem o meu servo me reconhece como dono da casa. Ele tinha filhos, ele tinha família. Só que a dor física, a dor moral e a dor psicológica, porque gera tudo aqui, faz um homem que tem direito a se sentar na mesa a nunca acreditar que vai ter mesa para ele. Quantos de vocês já se sentiram assim? Quantos de vocês já se sentiram abandonados? Quantos de vocês se sentem incapazes? Quantos de vocês se sentem indignos de se assentar à mesa? Quantos de vocês se sentem indignos de fazer alguma coisa na obra, na igreja, por causa de alguma coisa física em você? Quantas pessoas te titularam? Quantas pessoas olham para você e falam, não dá. O teu jeito, com essa roupa, com esse estereótipo, com esse corpinho aí, com esse cabelo, com essa cor, mas tu é mulher. Quantos de vocês já viveram isso? Só que eu profetizo sobre a tua vida um Davi que não quer saber sobre a tua roupa, um Davi que não quer saber a cor da tua pele, um Davi que não quer saber o seu gênero, um Davi que não quer saber sobre se você é gordinho, se você é magrinho, se tu é dentuça, se você tem cabelo duro. Não. Eu vim pregar sobre um Davi que olha para você e diz, eu sei que tem dificuldades, mas também tem propósito. E eu fico com o propósito. Eu fico com a genealogia. Qual genealogia? Tu é príncipe, rapaz. Qual genealogia? Tu é princesa, menina. Qual é a genealogia? Tu tem direito. Tu faz parte da realeza. Davi olha para esse rapaz, todo ruim, irmãos, pensa. Todo ruim. Sabe onde ele estava morando? Em Lodebar. Aí a gente traduz lugar de esquecimento, não é? Porque estava abandonado. A gente traz o nome do lugar com a situação que ele vive. Entretanto, porém, todavia, contudo, Lodebar, Debar, presta atenção aqui, ó, teologia. Debar significa pastos verdejantes, pastos. E Lodebar é onde não tem pastos. Então o homem está vivendo num lugar, irmãos, que mesmo se ele fizesse alguma coisa, não ia florescer. Aí eu te pergunto, se te jogasse em um ambiente improvável e você sendo improvável, qual é o resultado dessa junção, dessa união? Improbabilidade. Davi saiu de casa, irmãos, e eu sinto que tem propósito dessa saída de casa de Davi. Aleluia! Eu lembro disso, eu sei disso, porque Jesus também passou num lugar que de repente ninguém queria passar. E ele passou e uma mulher estava no poço. Aleluia! Eu sinto que o Espírito Santo
senta na mesa. Não. Quem senta na mesa, quem acredita, quem confiou, quem apostou. Quem sentou na mesa, Davi. Mas quem? Mefibosete. Mas quem? Os seus filhos. Mas quem? A sua esposa. E quem colocou para ele? Não, fica de fora. E para com esse negócio de colocar qualquer pessoa na tua mesa só para esfregar vitória. Vitória não se esfrega. Vitória se vive. Se você não está aqui para viver vitória, então não chama ninguém também para esfregar na cara só para dizer que Deus fez. Não, pare com isso. Chega. Vitória se vive. Vitória, fala para alguém que está do seu lado, vitória se vive. E para concluir, pastor, estou rapidinho não. Presta atenção aqui. Antes de eu ir para o último tópico. Davi restitui moral em Mefibosete. Davi restitui respeito em Mefibosete. Davi restitui título familiar em Mefibosete. Lídia, mas não restituiu os pés. Não, ele continua coxo. Olha para alguém que está ao seu lado, ele continua coxo, menino, sabia? Mas tem coisa, irmãos, que se mudar aqui, nem precisa tocar no físico. Aleluia. Davi se preocupa em restaurar o emocional, porque sabe, o físico não dá mais jeito. Mas se eu restaurar aqui, ele vai se movimentar de uma outra forma, com outros membros. E é por isso que a nossa liderança, pastor, vou ficar usando o Senhor toda hora. A nossa liderança, ele cuida da gente aqui. Porque se cuidar daqui, a gente levanta. Se cuidar daqui, a gente volta a trabalhar. Se cuidar daqui, a gente volta a tirar serviço. Se cuidar daqui, a gente volta a obedecer. Então, muitas das vezes, é mais importante cuidar do emocional do que do físico. Olha para alguém que está do seu lado, eu estou toda quebrada. Eu estou todo quebrado. Mas o meu emocional está intacto. Então eu vou continuar mesmo quebrado, exercendo tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Finalmente chegamos na última mesa. Tem tantas, tinha 48, eu trouxe 3 só. A pior mesa. Na EBD eu falei, eu queria ser só o farelo dessa mesa. Mas pensando bem, irmãos, se eu fosse a formiga, eu ia morder as duas. A mesa da revelação. Fala para alguém que está do seu lado, a mesa revela. A mesa revela. Texto que nós lemos, João 13, versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez. Disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Versículo 21. Tendo dito isso sobre o lava-pés, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que entre vós um há de me trair. Jesus respondendo, versículo 26, é aquele que eu dei o bocado molhado, e molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhes, pois, Jesus, o que fazeis? Faz depressa. Desconhece essa mesa. A mesa mais tenebrosa do Novo Testamento. A mesa mais difícil, irmãos. A última ceia do Senhor com os seus discípulos. O último partir do pão, o último cordeiro, o último pão asmo, a última erva amarga, porque era essa a refeição. Como nós aprendemos, a ceia que eles praticavam era a ceia pascal, não era essa ceia que a gente viu, era a ceia pascal, era a ceia de judeu.
Jesus era judeu, né? E reunidos à mesa, Jesus faz aquele negócio do lava-pé, você sabe. E eu amo Jesus, porque Ele não tira ninguém da mesa. Ele continua lavando o pé. Ele continua servindo. Jesus sabia que quem iria trair, sim ou não? E quem iria trair estava na mesa, sim ou não? Jesus sabia quem iria o negar, sim ou não? E ele estava na mesa, sim ou não? Jesus sabia quem não acreditava nele, sim ou não? E ele estava na mesa, sim ou não? Tomé. Jesus sabia. E a gente descobre, lendo o texto, que
não altera o propósito da mesa. Oh, aleluia! Estou sentindo o poder dele, é poder. O que fizeram na mesa não altera o percurso da caminhada que foi instituída na mesa. O que fizeram contra Jesus na mesa não altera o que seria feito na mesa. Aleluia! Tinha traidor, tinha, não tinha? E tinha ceia também. Tinha quem não acreditava, tinha. Tinha, gente. E o culto continua rolando. Sabe qual é o problema da minha geração? Fala qual? É querer largar tudo porque fizeram alguma coisa contra você. Cara de pau sem vergonha. Lídia, você é muito grossa na hora de falar. Sim, Jesus é grosso comigo também na hora de falar. Lídia, você é muito grossa na hora de falar. Sim, tem ouvidos que só ouvem no grito, irmãos. Então Jesus me trouxe aqui para falar para você. Na noite em que foi traído, ele deu continuidade no propósito. Aí eu pergunto para você, e você vai continuar com o propósito? Ou vai largar a carteirinha só porque alguém olhou para sua cara torta? Só porque alguém olhou para você de forma diferente? Ele vai abandonar ou vai fazer igual Jesus? Na noite em que foi traído, ele pegou o pão. Ele não olhou para o alto para reclamar com Jesus. Para reclamar com Deus. Deus, Judas me traiu. Manda fogo do céu e mata ele. Não, para com esse negócio de querer fazer oração para Deus levar. Na noite em que foi traído, a oração era: eu te dou graça. Eu te dou honra. Eu te dou louvor. Se você veio aqui nessa noite sabendo que era culto de ceia, hoje você vai sair reabilitado, realiançado. Não, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você não vai sair daqui de vivo com alguém que te fez mal. Não, não. Aleluia, pastor. Hoje eu entendo a função da troca do cálice. Eu não entendia. E a propósito, eu não gostava. E eu falava para o Senhor, eu não gostava. Só que o propósito do cálice simboliza aliança. É dizendo: eu tenho aliança contigo. Ela não ficar assim, eu tenho aliança contigo. E entre esse negócio de trocar o cálice, tem gente que tem mais coragem de ir aonde sabe que tem que ir, irmão. Aí vem o negócio do cálice, para você receber coragem de pedir perdão para aqueles que você sabe que precisa pedir perdão. Hoje eu entendo, porque eu vivi. Se coloca de pé. Fala para alguém que está do seu lado: irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Irmãos, eu fiz um propósito de Deus para que haja reconciliação nessa ceia. Eu acredito que outras pessoas fizeram também. Mas você sabe, eu não vou ficar falando de Bíblia aqui, porque você sabe mais Bíblia do que eu. Mas você sabe que antes de ofertar, você precisa deixar a sua oferta no altar, pedir perdão para aquele que te ofende. Mas foi ela que fez. Mas foi ele que fez. A Bíblia não fala, vai lá porque te fizeram. Vai lá porque você fez mal a alguém. Não. A Bíblia fala, vai lá e peça perdão. Independente, irmão, se alguém fez.
louvando. Vamos agora estar tocando nos elementos. Aleluia. Glória a Deus. No Evangelho, e há 35 anos que para mim é um momento especial. Todos os cultos são especiais, mas da ceia, o apóstolo Paulo ele menciona que todas as vezes que nós fazemos esse rito, esse memorial, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos anunciando a morte do Senhor. Oxalá se Ele voltasse agora, subiríamos para Nova Jerusalém. Todo o nosso sofrimento na terra cessaria. Você que acorda, você que sai de casa 4 horas da manhã para trabalhar, ainda está à noite. Lá em cima não vai ter nada disso. Haverá dia. Irmãos, eu estou durante algumas semanas com isso na cabeça da volta de Jesus, irmãos. Estejam preparados. Não se preparem, não. Estejam preparados para o arrebatamento. Aleluia. Quero pedir aqui a missionária Tamires, levanta a voz de oração pelo cálice. E a pastora Carmen, ela estará orando pelo pão. E eu convido a você a se pôr de pé. Pai querido, Pai amado, Senhor, estamos aqui mais uma noite de Santa Ceia, mais um privilégio, mais uma oportunidade. O Senhor nos deu, Senhor, de chegar até a mesa e tocar nos alimentos. Senhor, como foi ministrado nesta noite, noite de cura, noite de perdão. Senhor, que haja perdão pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos. Senhor, a Tua palavra vai dizer que nós devemos nos auto-examinar. Senhor, então que nesta noite, ao tocar nos alimentos, Senhor, o pão, que seja a cura da nossa alma, cura das nossas emoções. Senhor, queremos nesta noite, Senhor, em memória de Ti, te entregar, Senhor, o nosso melhor. Que não seja mais um mês, Senhor, mas que será numa noite ao qual iremos tocar nos alimentos e seremos curados. Seremos, Senhor, tocados de forma diferente. Senhor, nós já foi tudo consagrado a Ti. Senhor, e aqueles que for participar da Santa Ceia, que ao Senhor tocar nos alimentos, ao comer o pão, Senhor, que seja curado, seja restaurado, seja renovado. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, tu tens liberdade para batizar. Aquele, Senhor, que não precisa de uma cura, que ao comer este pão seja curado, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário, Senhor, as nossas dores, as nossas petições. Então, Senhor, queremos consagrar mais uma vez a Ti este pão em memória de Ti, Senhor. Seja, Senhor, conosco nesta noite de Santa Ceia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, diante, meu Senhor, da Tua presença, Pai, venhamos Te agradecer, ó Pai, pela Sua
participando mais uma vez do teu corpo e do teu sangue. Senhor amado, queremos consagrar a ti, Senhor, este cálice, Senhor. Pai, esse suco de uva feito pela mão do homem, mas que neste momento, ó Pai, ele está simbolizando o teu sangue. Que quando, Senhor, nós participarmos, ó Pai, que nós possamos ter, Senhor amado, uma aliança com o Senhor, Pai, mais e mais, porque estamos aqui, Senhor, se preparando, ó Pai, para a tua vinda. Então, Senhor amado, que quando nós participarmos, Senhor, do teu corpo e do teu sangue, que venhamos estar fortalecidos, meu Senhor, para o próximo mês, até a volta do Senhor, ó Pai. Olha, Senhor amado, Deus querido e poderoso, rendemos graças a ti, Senhor, porque muitos, ó Pai, queriam participar, mas não podem, e nós estamos tendo o privilégio, meu Senhor, nesta noite. Senhor, mas eu peço também por essas vidas que ainda não pode, que no próximo, meu Senhor, eles possam participar. Olha, meu Senhor, te agradecemos por este cálice, que viemos ter vida, Senhor, que viemos ter paz, Senhor, saúde, alegria, meu Senhor, na tua presença. Ó Senhor, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cegar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Faça uma autoanálise da sua vida agora. Examine-se o homem a si mesmo. Eu sempre digo aqui: pastor nenhum pode dizer para você que você não vai tomar ceia. Porque quem precisa se examinar é você. Eu não tenho que examinar. Quem precisa se examinar é você e eu. Estou apto. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos. Os meus mestres na época: maior homem na igreja, ele precisa ser o menor. Grave isso, jovens, adolescentes, crianças, senhores e senhoras. Um dia você pode só estar à frente de um trabalho. Você precisa ser homem, mulher, e mulher de Deus e homem de Deus, para saber o ponto em que você deixou uma lacuna e ser revestido aquilo ali. Eu quero chamar aqui a diaconisa Margaridinha. Vem aqui. Vem cá, Titi. Diaconisa Margarida, ela tem idade para ser a minha mãe, e eu a respeito muito. Não tem não, quer ser
que a recepção precisa funcionar. E se não funcionar, serão chamados a atenção daqui da frente, porque o visitante que chegou, você precisa abordá-lo. A parte do Senhor, aperte a mão. O seu nome pertence a qual igreja? E quando for do ministério, conduzi-lo à frente. E já vi alguns cultos que isso não estava sendo feito, passava batido. E eu só vou guardando até o dia. E segunda-feira foi um dia que quem estava na portaria? Margaretinha. E eu larguei o aço. Então eu quero me pedir perdão. Se eu falei diante da igreja, corrigindo, então estou diante da igreja pedindo perdão ao Senhor. Você perdoa? Sim. Ficou de mal comigo, irmão. Segunda e terça, que todos os dias ela manda bom dia e boa noite. Deu bom dia, boa noite, vem de segunda e terça. Encontrei com ela no mercado, ela estava passando, tô de mal. Depois a gente conversa. Você precisa se consertar com alguém agora. Faça agora. Pode sair do seu lugar agora. Joga por terra esse demônio que está prendendo você. Ovelha não briga com ovelha. Epístola de Lídia, capítulo 1, versículo 2. Tem alguém aqui nessa noite? Estou abrindo espaço para você, senão vou prosseguir. Por isso que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A pessoa só vive fraca por quê? Faz falta análise. Não tem ninguém? Os que não vão tomar ceia, por gentileza, sentem-se. Podem servir. Missão, eu vou ser
passaram, quantas coisas aconteceram, e até mesmo hoje, para que você não estivesse aqui. Mas aprove ao Senhor, o Espírito Santo, para ter trago você nessa noite. Para que possamos ter comunhão um com os outros. Hoje é um dia de coinonia, comunhão. E eu gosto da expressão do Salmo 133, que o salmista exclama, ele não faz uma pergunta, ele exclama: ó, quão bom, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele dá a receita para que o óleo desça, é como óleo que desce sobre a cabeça, e a barba e as suas vestes. Para o óleo descer, para ter graça, para ter unção, precisamos ter comunhão um com os outros. Pastor, eu preciso aceitar a pessoa do jeito que é? Sim. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A função é do Espírito Santo. Obra de regeneração de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é o meu terno, não é a minha saia, não é o meu vestido, não é o meu cabelo que vai dizer quem eu sou. Porque pelos seus frutos se conhece a árvore. Que tipo de árvore somos nós? Atrás lá da minha casa, da nossa casa, tem amendoeira, folha verdinha. Desde o ano passado as folhas caíram, não nasceram mais. E eu falei para ela: a árvore morreu. Eu olho para os galhos dela agora, eles secos, sequíssimos, não secos, sequíssimos. Daqui a algum momento, cadê o João? João vai lá cortar. Daqui a um momento vai se quebrar. Você sabia que tem gente que é árvore seca no nosso meio? Não produz nada. Existe um elemento que é fundamental para a árvore. Um elemento fundamental que nutre a árvore é a seiva. Você precisa de seiva. E sabe qual é a seiva? Palavra. Seiva, crente é palavra. Quer frutificar? Porque aquele que está ligado, o ramo que está ligado à videira e não dá fruto, ele corta e joga fora para ser queimado. Que tipo de ramo somos? Ou árvores? Fica isso para reflexão. Porque, falando a verdade, irmãos, não querendo ofender ninguém de maneira nenhuma, mas na igreja todos são santos. Da porta para fora, xinga palavrão,
Jesus disse: tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Aleluia. Glória a Deus. Nos últimos tempos, irmãos, eu tenho percebido que muitos de nós temos parado no meio do caminho, largado os ministérios, e nós temos uma arma muito poderosa que o Senhor nos deu, que foi a palavra, o jejum e a oração. O crente que pratica essas três coisas está ligado no céu, pode vir o que vier, está preparado. E às vezes o Senhor nos coloca em situações para nos fazer crescer. Porque como que nós vamos crescer, irmãos? Se tudo vai correr tudo bem, sempre nas nossas vidas, ele olha de cima, não, está muito confortável, está vivendo na zona de conforto. Então, vou mandar tribulação para ele, para ela. Às vezes eu fico me perguntando, por que o Senhor deixou Jó ser provado? Será que no momento ali ele estava vivendo uma zona de conforto? Pense isso. Por isso que eu sempre digo assim, ó, fala para o seu irmão assim, ó, deixa de ser frouxo, deixa de ser frouxa. Não, não, fala com linguinha no céu na boca, deixa de ser frouxa, deixa de ser frouxo, porque se te mostrares frouxo ou frouxa, no dia da angústia, tua força será pequena. Por um caminho ele pode entrar, mas por sete ele vai e ele não tem saída.
você vai dizer para ele, tenha coragem. Seja corajosa. Não troca o cálice ainda não. Fala, seja corajosa. Seja corajoso. Agora você vai trocar o cálice dizendo assim: eu tenho comunhão contigo. Vamos envergonhar Satanás hoje. Eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Jesus está voltando. Há poucos dias atrás eu estava em casa e o Senhor falou comigo assim. Eu fui lendo o livro de Apocalipse e ganhei agora 2 livros do meu amigo pastor Heraldo, né? 2 livros ali, um que fala sobre Apocalipse versículo por versículo e um outro ali que fala toca a trombeta em Sião, né? Vou mastigar ele depois quando chegar em casa. E eu folheando o Apocalipse e me veio aquela memória assim: prega sobre alguns domingos sobre as igrejas. Cada domingo tu prega sobre uma. Ou então eu vou colocar cada domingo para pregar sobre uma igreja. Eu quero pregar sobre a igreja de Éfeso. O pau vai quebrar. A igreja de Éfeso trabalhava muito, mas deixou o primeiro amor. Aí a palavra diz: lembra de onde caíste, arrependa-te e volta e pratica as primeiras obras. Glória a Deus. Vai, papai, dá um dói. Eu sei que você conhece. Eu queria que vocês só pudessem ensino, que vocês cantassem. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Meu Deus! Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Nós temos livre acesso ao trono da glória. Aleluia.